Olá, sejam bem-vindos a mais uma exposição do Evangelho segundo o Espiritismo no canal do YouTube do Centro Espírita Luz e Caridade de Ivaiporã. Para iniciarmos os trabalhos de hoje, harmonizando nossos pensamentos, eu vou fazer uma leitura da redação do Momento Espírita, com base no capítulo 34 do livro Lições para a Felicidade, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, em 1º de março de 2010. Indulgência. A indulgência é um dos sentimentos mais elevados que pode ser desenvolvido pelos seres humanos. Caracteriza-se pela compaixão que se demonstra pelo próximo e pelas suas imperfeições. Permite que perdoemos as ofensas que nos atingem. Ao mesmo tempo, proporciona ao ofensor a possibilidade de reabilitar-se por meio de ações meritórias que o ajudam na reconquista de si mesmo. É a mensageira angelical que entoa hinos de ternura aos ouvidos daqueles que sofrem. Se alguém se mostra um acusador cruel e rebelde, atacando os demais com injúrias e discriminações violentas, também ele é merecedor de indulgência. Tais distúrbios de comportamento expressam, em verdade, o estágio de inferioridade pelo qual ele transita infeliz. Se outro esmaga o fraco que se encontra sobre sua dependência, também esse opressor demonstra estar necessitando de grande dose de indulgência. Seu transtorno emocional, capaz de fazê-lo comprazer-se com essa espécie de violência, por certo, está a ponto de enlouquecê-lo. Se uma pessoa se alegra com o sofrimento daquele que elegeu como adversário, perseguindo-o sem trégua, carece também ele de indulgência. Esta bênção funcionará para o desequilibrado como bálsamo a apaziguar a aflição em que se debate. Se a criatura é ingrata e soberba, esquecendo-se de todo o bem que tem recebido, porque se encontra momentaneamente em posição confortável, também esta prova ser merecedora da indulgência. Esta virtude será o melhor recurso para que tal enfermidade moral estanque no nascedouro. Se este outro é rude e presunçoso, esquecido das próprias limitações, somente a indulgência para com ele será capaz de demonstrar-lhe a ruína moral em que se encontra. Indulgência para com os outros, eis aí um dos mais significativos convites que nos deixou o Mestre Nazareno. Porquanto, no grau evolutivo em que nos encontramos, não há aquele que não necessite recebê-la durante a caminhada terrestre. A indulgência espalha a oportunidade de reabilitação ao ofensor, mas também pacifica o coração daquele que a oferece. Sem indulgência, a vida terrena perde o seu significado e o ser humano torna-se joguete das paixões que desencadeiam consequências nefastas. Graças à indulgência, o ser edifica-se e se engrandece, entesourando paz e alegria de viver. Indulgente para com as misérias humanas, o Cristo veio ter com as criaturas
para auxiliá-las no árduo caminho do progresso. Desde sempre suporta nossas imperfeições com amor e compreende-as com misericórdia. Consciente de que a libertação do erro e a ruptura das algemas dos instintos agressivos são processos lentos, Jesus jamais se irritou ou desanimou. Em momento algum demonstrou cansaço ou perturbação. Nas ocasiões em que se mostrava enérgico, evitou a rispidez e a agressividade tão comuns ainda em nossos atos cotidianos. Além disso, o Mestre jamais necessitou da indulgência de ninguém. Ele tomou sua cruz e plantou-a no monte da adversidade humana, sem queixas nem lamentações. Mesmo no momento derradeiro, traído e abandonado, ele se manteve indulgente e compassivo. Perdoou de forma incondicional a perversidade daqueles que haviam recebido dele seu inefável amor. Sem cobranças, sem lamúrias, exemplificando de modo inquestionável a virtude que nos concita a exercer e a conquistar, desde agora e para sempre. Vamos levar então nossos pensamentos para a prece inicial dos trabalhos de hoje. Senhor Jesus, mais uma vez aqui nos encontramos para o estudo do Teu Evangelho de paz e de amor. Pedimos, desde já, que possamos estar amparados pelos benfeitores espirituais, responsáveis por este trabalho, e que possamos amparar e inspirar a nossa irmã Edla, que nos trará a sua palavra de amor e elevação espiritual. Sendo assim, Mestre, que possamos então, em Teu nome, em nome de Deus, iniciar os estudos de hoje. Que assim seja. A exposição de hoje será feita por nossa irmã e amiga Edla Capelari. Sejam todos bem-vindos, que Jesus, o nosso Mestre, abrace o trabalho da noite, que é a exposição do Evangelho sobre o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, no item 18, a indulgência. Observemos que Kardec coloca uma das bem-aventuranças proferidas por Jesus no Sermão da Montanha como título do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Ao longo desse capítulo, tanto Kardec quanto os espíritos que participaram da codificação, eles usam 3 termos: indulgência, perdão e misericórdia, que para nós, em nosso dia a dia, parecem sinônimos. Mas, na realidade, eles têm diferenças sutis entre elas. E nós vamos apresentar essas diferenças ao longo da nossa exposição. O termo misericórdia, escrito por Kardec no título do capítulo 10, tem um sentido bem mais amplo que perdão e indulgência. A misericórdia é a prática da benevolência, da indulgência, do perdão, da compaixão. Portanto, embora esses termos estejam intimamente relacionados, eles têm uma diferença no seu conceito. Vejamos primeiro a relação entre misericórdia e perdão. Nesse capítulo que estamos estudando hoje, Kardec afirma que a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada. Ou seja, os espíritos que já alcançaram o alto nível de progresso e de evolução não se sentem ofendidos com as ofensas
praticadas pelos espíritos imperfeitos ainda no caminho do progresso. Quanto mais evoluídos fomos, menos ofendidos nos sentimos, menor é a necessidade que teremos de perdoar. E o contrário também é verdadeiro. Quanto menos evoluídos fomos, mais ofendidos nos sentiremos e mais necessidade de perdão nós teremos, tanto de receber quanto dar o perdão, até o momento em que alcançaremos a plena evolução e progresso moral e não nos sentiremos ofendidos de maneira alguma, portanto, não teremos mais a necessidade do perdão. A necessidade do perdão caminha junto com a evolução. O espírito progride e vai tendo uma menor necessidade de perdoar e ser perdoado, uma vez que, junto, em paralelo com seu progresso moral, ele desenvolve as demais virtudes que o impedem de se sentir ferido ou se sentir na necessidade de pedir perdão a alguém. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível, nos afirma José, espírito protetor. Ainda, quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com o estender do véu do esquecimento sobre suas faltas. Fazei por eles o que pedireis, fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nos explica João, bispo de Bordeaux. E a terceira conceituação vem de Dufetre, bispo de Nevers, e diz o seguinte: caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. A indulgência, então, não implica em fecharmos os nossos olhos para os erros alheios. Isso seria negar a capacidade que nós desenvolvemos de discernir o bem do mal. Ser indulgente também não significa impedir aqueles que cometeram equívocos de serem responsabilizados pelos seus erros. Como nos disseram os espíritos benfeitores em O Livro dos Espíritos, Deus deu a inteligência para o homem distinguir por si mesmo o bem do mal. A ninguém é defeso, ou seja, proibido, ver o mal quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O que essas palavras querem nos dizer? Que também podemos aprender vendo os erros alheios. Mas faremos mais progresso moral quando, apesar de ver os erros alheios, suavizarmos ou até anularmos as críticas e destacarmos as virtudes daqueles que cometem os erros, apoiando esse semelhante em equívoco, tanto enquanto ele sofre as consequências de seus atos, quanto auxiliando esse próximo em equívoco também a evoluir. Porque quando as virtudes desse semelhante em equívoco são valorizadas, ele se sente digno e reúne forças para ser melhor
e para lutar contra suas más tendências e fraquezas. A indulgência acalma o coração atormentado pela culpa. A indulgência, portanto, é mais ampla do que o perdão. A indulgência, portanto, é mais ampla que o perdão, pois, como dissemos anteriormente, a necessidade do perdão é temporária e deixa de existir à medida que o espírito alcança a plena evolução moral. Já a indulgência é uma virtude que permanece sempre e só vai aumentando à medida que o espírito vai alcançando a evolução moral. Isso porque o espírito evoluído vai sempre se encontrar, se confrontar com as imperfeições daqueles espíritos ainda no caminho da ascensão moral. E quando o espírito alcança o cume da evolução, as virtudes misericórdia, perdão e indulgência se misturam e passam a ter o mesmo sentido. E mais ainda, em O Livro dos Espíritos, na questão 886, essas virtudes aparecem como sendo a base da verdadeira caridade. Vejamos o que nos dizem os Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E Kardec comenta: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. É da lei divina que recebamos da vida aquilo que oferecermos a ela. O bem e o mal praticados reverterão em luzes ou sombras em nosso caminho. Jesus nos ensinou a cada um segundo as suas obras. É natural, então, que se esperamos por misericórdia, que sejamos misericordiosos. Aí é que está o problema. Nós, enquanto seres humanos, não aprendemos que só temos aquilo que damos. E que apenas com o desprendimento de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do materialismo, em doações de trabalho no bem e de interesse pelo próximo, é que acumulamos valores imperecíveis que nos aproximam do reino de Deus. Se ainda vemos muitos espíritos em aflição, em sofrimento, encarnados ou desencarnados, é porque há uma escassez imensa do sentimento de misericórdia nos nossos corações. Deveríamos desenvolver a capacidade de compreender os erros cometidos pelo próximo, pois em maior ou menor grau, nós reconhecemos que também somos imperfeitos e sabemos que ainda precisamos receber misericórdia, perdão e indulgência, e não só praticá-las. Por isso, a indulgência é uma virtude da compreensão. É a capacidade de compreender que os erros cometidos pelos semelhantes nada mais são do que frutos das suas fraquezas morais e da sua imperfeição. Pratiquemos então a misericórdia por meio do perdão e da indulgência,
seguindo as orientações de Emmanuel. Quem perdoa sinceramente, fala sem condições e ouvida a falta no mais íntimo do coração. Todavia, a boa palavra é sempre útil e a ponderação fraterna é sempre um elemento de luz, clarificando o caminho das almas. O perdão sincero é filho espontâneo do amor e, como tal, não exige reconhecimento de qualquer natureza. Que o espírita, nas suas atividades comuns, dispense o máximo de indulgência para com os seus semelhantes, sem nenhuma para consigo mesmo, porque antes de cogitar da iluminação dos outros, deverá buscar a iluminação de si mesmo, no cumprimento de suas obrigações. Há a necessidade do perdão com o inteiro esquecimento do mal, a fim de que a fraternidade pura se manifeste através da oração e da vigilância, convertendo o ódio em amor e piedade com os exemplos mais santos no Evangelho de Jesus. E finalizo a minha exposição com um comentário de Kardec em um livro dos Espíritos sobre o tema da noite. Verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros e se lembra das palavras do Cristo. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. A todos, uma excelente semana e até o próximo domingo com a nossa exposição do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos então a nossa irmã Edra pelo belo trabalho e, elevando o pensamento, vamos à prece final. Querido Mestre Jesus, te agradecemos pela oportunidade de conhecermos seu maravilhoso exemplo de trabalho no bem e nos sentimos felizes por sermos inspirados a seguir o teu caminho, semeando o bem para a humanidade. Somos gratos pela doutrina espírita, que nos mostra que o que nos aguarda é a evolução, o caminho para a perfeição. Nossa gratidão por todas as oportunidades de consolar quem sofre, de esclarecer quem ignora, de iluminar os caminhos de quem não sabe ainda em que direção seguir. E dentro desse espírito de gratidão, encerramos o nosso trabalho de hoje. Que assim seja.